Boa noite, gente. Estamos começando o 22º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Eu vou conversar hoje com a professora, poeta, historiadora Elba Gaia. Então, ela escolheu falar sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento. Vendo aqui, professor Marco Antônio, boa noite. Vou mandar o convite para a Elba e a gente começa a conversar com ela. Agora sim, mandando o convite. Boa noite, Elba. Boa noite, tudo bem? Te vejo bem, tá tudo Bem, bem. Você me vê bem, tá tudo bem aí? vejo bem, tá tudo bem. Você sabe que eu fiz a primeira entrada e a gente se desencontrou por conta da conexão, e aí agora quando eu fiz, Pois é, eu acho que eu errei até o nome do filme. É O Menino que Descobriu o Vento, não é isso? isso, isso. Já começo com a primeira pergunta para ajustar tecnicamente, mas enfim. Agora, com as coisas no trilho, com a informação correta sobre o título do filme, minha saudação a você, meu agradecimento pela sua participação, minha alegria em rever você, né? Depois de algum Imenso. tempo. Fico feliz com a sua presença. Quero aproveitar para agradecer a presença, a audiência das pessoas que têm acompanhado o projeto, das pessoas que vão nos ver futuramente, e abro então espaço para a sua saudação inicial. Então, é muito orgulho, sabe? A gente fica até sem palavras para conversar com você, independente do que e onde é muito bom conversar, com você principalmente. Muito E, obrigada a todos que irão participar aí. Um beijo a todos. professora Janice, boa noite, está nos acompanhando também. Você sabe que Isso. era um ponto nosso toda quinta-feira, bater papo no intervalo ou antes da aula começar, e a gente conversava sobre tudo. Sobre Com certeza. poesia, sobre história, sobre língua portuguesa e literatura, sobre música. Inclusive, tem até uma É, provocação para te fazer daqui a pouco em relação à música. Mas, enfim, vou começar, para não fugir né, da linha tradicional que a gente tem seguido aqui, propondo a questão inicial que motiva o início das nossas conversas. Elba Gaia, como é o filme da sua vida? olha, o filme da minha vida, nesse momento, é O Menino que Descobriu o Vento, que ele vai contra tudo e contra todos para proteger, desenvolver e colocar em prática tudo aquilo que ele acredita. Ele desafia tudo. Ele desafia tudo e todos. E ele não pensa só nele, ele pensa na comunidade, né? Como todo bom banto, como todo bom africano, ele pensa na comunidade dele. E como eu ando meio desanimada com o ser humano, ele é uma injeção de ânimo, o menino. Aquela coisa dele teimar, dele tentar, dele dizer: eu sei que eu sou capaz, eu vou fazer. Isso para mim sabe, porque eu sou meio assim de acreditar, sabe? Eu acho que sem acreditar a gente não dá um passo. E esse filme é um grande motivador. E é um filme baseado numa história real, não é isso? É uma história real de um menino que nasceu numa aldeia pobre, como tantas outras aldeias africanas, que sofre com a seca e só colhe no momento em que chove, porque eles não tinham esperança de plantar e colher em outros momentos, eles tinham que esperar a chuva vir, né? É muito Nordeste brasileiro também, né? E ele acredita, ele observa o vento, ele observa a natureza, ele olha para cima, ele sente, e ele vai naqueles livros
velhos, antigos, surrados, sem o pai pagar a escola. Sabe, ele rompe com a vergonha dele mesmo frequentar uma escola que ele não paga, porque ele é envergonhado, né? O seu pai não pagou, você não pode ficar aqui e tal. E ele diz que ele vai conseguir, ele realmente consegue. O menino é fantástico, é o espírito da coisa, entendeu? É o espírito. Eu estou com óculos de perto, desculpe, mas ele não abandona os seus ancestrais, ele não abandona. E a religião é uma pincelada, né? Que, na realidade, o africano, principalmente o banto, ele não tem uma religião, ele tem um sistema de vida. A religião é a vida dele, ele vive conforme os princípios dos seus antepassados. Então, eu acho que isso é fantástico. E o filme mostra isso, entendeu? E mostra aquele cara traidor que é da tribo, mas trai a tribo. E a gente precisa estar preparado para essas coisas também. Mas uma coisa que ele, sabe, o filme é um testemunho de que você jamais pode desistir. Se você acreditar e você saber que você consegue realizar, vá à luta. E ele depois ganha bolsa, vai para o mestrado, vai para o doutorado. Ele é, sabe, fantástico. A forma como ele acredita e como ele luta, né, pelo objetivo, que é, no primeiro momento, basicamente, um objetivo de sobrevivência, de ter água, de ter comida, de ter um espaço mínimo para a família dele, e depois ele vai contagiando toda a aldeia dele em torno daquele ideal que ele vai realizando. O último foi o pai, né? Ele precisava da bicicleta. Então, o último que ele precisa convencer é o pai. E dá tudo certo, graças a Deus. E metaforicamente é isso, a nossa sobrevivência. É acreditar naquilo que temos de bom, naquilo que temos de honra, naquilo que temos de orgulho próprio, de amor próprio. E a gente precisa contagiar. A gente precisa contagiar. Entende? O Menino que Descobriu o Vento é um filme da Netflix, e a Netflix é um serviço de streaming, né? A gente está falando desses tempos modernos em que os filmes são lançados já no serviço de streaming e muitas vezes são lançados quase que simultaneamente nos cinemas e disponíveis para que as pessoas que têm as assinaturas, enfim, acessem. O que eu queria perguntar a você, Elba, é se você é uma pessoa ligada ao cinema no sentido de ir ao cinema, das salas de cinema. Você tem alguma história para contar da tua relação com as salas de cinema? As salas de cinema... Eu morei em Botafogo, né, há muitos anos. E as salas de cinema que eu costumava frequentar, eu falo acostumado porque a gente está numa tremenda pandemia, ninguém sai, ninguém fala com ninguém, eram lá. Eu não sou muito fã de shopping. Eu não sou muito fã desse oba-oba do shopping, né? Mas é um recurso também. Quando você vai ao cinema, você quase que mundifica o seu espaço, né? Você fica naquela bolha, e independente de local, você está ali. É você e o filme, o cinema, e aquele clima, né? Eu acho que o clima do cinema é mágico, eu acho. Na tua infância, você ia ao cinema? Você se recorda de um filme? Como era? Muito, muito. Eu vi menina, né, já adolescente, vi La Luna, que é um filme que eu acho bárbaro, né? Eu vi Romeu e Julieta, tinha uns 12 anos. Eu vi também Ben-Hur,
Eu venho de família cristã, né? De família protestante. Então, esses filmes épicos, eu vi todos. Né? Meu pai me levava no cinema para ver filme de vampiro. Olha só. E aí ele e minha mãe, né? É, enfim, eu vi muitos filmes do Mãe. Muitos. Eu vi todos os filmes do Mazzaropi, né? Que eu vejo até hoje pelo recurso que a gente tem, eu vejo, eu gosto muito Ô, Elba, dessa, desculpa, pode concluir. não, dessa simplicidade, eu gosto muito. Eu, Era isso. eu encontrei você como pesquisadora na vida acadêmica, né, na faculdade, você cursando História, e já ali naquele momento a gente conversava, você no primeiro período, e falava da tua experiência, do teu conhecimento de mundo, enfim, já de forma bastante madura e bastante preocupada com o coletivo, exemplo do filme que você escolheu para abrir a nossa conversa. Mas como era você na escola? Como foi escolher o curso de História? Você teve uma professora ou um professor que te incentivou? Como foi a tua formação na base? Ali você lia, você ouvia as histórias e se interessava por elas? Conta um pouquinho dessa tua formação antes de chegar à faculdade. Então, essa minha veia de livros de leitura é do meu pai. Eu vi meu pai lendo a vida toda. Então, o primeiro livro que eu li, eu tinha 9 anos, foi As Minas do Rei Salomão. Nunca vou esquecer disso. Era um livrinho assim, menor, enfim. E eu sempre li muito, gostei muito de ler, gosto muito de ler. Penso que essa minha vontade de ler tanto é mais que uma fuga, né? É meio que fugindo da realidade. Eu mergulhava no livro e eu sabia até a cor, as cores, eu idealizava as cores, enfim. E eu me perdi na pergunta, eu falei tanto Da que... tua como eu relação. cheguei à história, né? Eu sempre fui muito curiosa e eu queria entender um pouco o meu país. Queria entender por que somos assim, por que estamos assim, por que pensamos assim. E eu acredito que a gente, que não é hoje, é uma construção. E o que me impressionou muito em relação até a filme, eu assisti N vezes Desmundo. Então, Desmundo é um filme que me tocou muito, né? E na época, eu fiz administração de empresas, foi a primeira faculdade. Depois eu fiz jornalismo na faixa e fiz direito na Suesc. E, na realidade, não fui nada. Não fui. Fiz concurso para serviço público, passei, e agora eu sempre gostei de escrever. Então, quando eu falo que eu sou poeta, eu estou me supervalorizando, né? Mas eu gosto de escrever. Então, às vezes, eu descrevo, às vezes, eu construo, né? Muito de escrever. Para chegar na FEUC, e isso tudo como eu queria muito me conhecer enquanto brasileira, eu escolhi história. Eu falei, eu vou fazer história. E a FEUC veio num momento muito doído da minha vida, muito dolorido. E foi como se fosse um bálsamo, sabe? Ir todos os dias para a faculdade. Porque tem muita gente que passa por uma dor, aí vai para a boate, né? Eu não, eu vou para os livros, né? Dessa dor que eu estava no momento vivendo. E história foi isso. E foi, poxa, Erivelta, eu nem te falo. A faculdade foi maravilhosa. Comigo, os professores,
né? Eu tive um amor pelos professores, né? E espero que eles por mim também. Mas história era mais ou menos isso. Era conhecer, era saber, era linkar, né? O que eu sou, o que eu fui, o que eu serei, as possibilidades que tenho, como eu devo me relacionar com o meu próximo, o que eu posso ensinar. Agora, eu vou tirar o chapéu para vocês, professores. Eu não tenho a menor vontade de ser professor. Sabe, é um caminho árduo, duro, que ninguém valoriza. Os alunos, principalmente, não prestam atenção, não olham, não veem, não escutam, é terrível. Mas foi isso. História era conhecer. Tanto é que eu amo história do Brasil. É uma paixão, assim. Vou aproveitar que você falou dos professores, da tua chegada ao curso de História, né, e a gente recentemente comemorou, né, celebrou o Dia do Historiador. Então, mandar um beijo para você, um beijo para os professores que sempre nos acompanham, especialmente o professor Jaime, professor Oswaldo, professora Márcia, professora Vivian, tantos professores maravilhosos e maravilhosas de História, que são nossos amigos, nossos queridos amigos e amigas, e que fazem um trabalho tão bonito. E aí, vou fazer a provocação a você. Como vai ser o professor de História para explicar de 2016 para cá, com pandemia no Brasil, hein? Vai dar trabalho? Muito. Porque o trabalho do professor não é só transmitir. O trabalho do professor é se envolver de tal maneira que sensibilize o aluno. Eu acho que ele vai ter muito trabalho. Muito mesmo. Deixa eu te falar, Elba, você fez na tua pesquisa, durante a graduação, um casamento, uma ponte entre estudos literários, né, em literatura brasileira, e contextualização histórica, pesquisa de documento. Você foi parar na relação complicada entre José de Alencar e Dom Pedro II? Fala para a gente um pouquinho. O filho do padre, né? Essa interação de literatura e história é como a história deveria ser ensinada e como a literatura deveria ser ensinada. Essa interligação. Porque só assim você vai entender. Quando a gente estuda português, aí estuda os romancistas, os parnasianos, isso, aquilo. Se você tivesse um contexto histórico aí, seria show, né? Agora, eu, Erivelto, particularmente, acho que Dom Pedro II foi o maior brasileiro que nós já tivemos. Ele foi um homem fantástico. Um brasileiro, um menino que ficou sozinho aqui com 5 anos de idade. Ele pensou num Brasil, porque ele era um homem honesto, ele era um homem digno, ele era um homem honrado. Então, ele pensou num Brasil baseado nesses valores que ele tinha, nessa credibilidade que ele dava, né, para todos. Mas ele, como toda pessoa, tinha uma certa antipatia, né? Dizem as más línguas que José de Alencar era muito antipático. Né? Era uma pessoa rascante, né? E ele não ia deixar por menos, né? Por exemplo, ele imaginou, ou ele pediu para que imaginassem um brasileiro e imaginaram esse brasileiro em Paris. Né? José de Alencar chegou com o pé na porta e disse, não, brasileiro é Brasil. Né? E desconstruiu tudo isso.
E ele, afinal de contas, era o imperador, né? A única coisa que José de Alencar queria era ser senador, porque ele queria honrar o pai, né? O padre. E Dom Pedro II É não verdade, ia Elba, aceitar. é verdade que eles se respondiam através dos jornais, eles escreviam Era, artigos, era, um respondendo o era. outro. Conta pra gente um pouquinho. Era, era muito interessante, né? Porque eles usavam pseudônimos. Então, quando José de Alencar falava uma coisa, Dom Pedro II ia lá e recute, e sempre com pseudônimo. Existia, naquela oportunidade, uma implicância pública, né? José de Alencar falava, o rei contestava. O rei falava, José de Alencar ia lá e vá. Quer dizer, um não dava mole para o outro, digamos, né? Mas eles eram assim. Nos jornais eles se degladiaram. E a gente que ganha, né? A gente que ganhou, né? E você levantou esse material na tua pesquisa? Eu levantei esse material. A minha bibliografia, eu tenho um defeito. Por exemplo, eu estou lendo um livro, eu vou na bibliografia e vou ver aonde aquele cara pesquisou para escrever aquilo. E aí eu vou na bibliografia e seleciono alguns livros. Aí leio aqueles livros e vou na bibliografia deles. Quer dizer, é uma coisa que fica eternamente acumulando, aumentando e tal. A Vivian até falou uma coisa na minha monografia, que ela falou assim, eu nunca vi uma monografia tão farta. Mas é isso. Fez uma É isso. monografia com uma bibliografia de tese. É isso. Ah, Mas para você saber de alguma coisa, pelo menos o mínimo, você precisa se instruir, você precisa ler. Você não pode estar no achismo, né? Até pode, mas não é conversa de botequim ali, não é verdade? Então, por isso... E eu adoro, né? Eu adoro. Foi muito bom, muito bom. aproveitar, Elba, ouvindo você, lembrar de pessoas ainda muito queridas, né, relacionadas diretamente ao curso de História, que é Elani, professora Elani, professora Sim, Beatriz e professora Natália também, muito queridas, Nana, amigas muito queridas, muito, muito, profissionais muito querido. maravilhosas, muito É, competentes, muito responsáveis. muito. Assim, falar com você é lembrar um pouco dessas pessoas Lembrar, né? também, né, do convívio que a gente tinha, e sempre dialogando história, literatura e formação artística e cultural do Brasil. Interessante que a Sim, gente sempre é. discutia isso, né? Eu penso que é a única forma, porque essa forma que a gente aprende, ela é cansativa, ela é desgastante, porque eu venho de uma família que meu pai lê, mas minha mãe detestava. Então, é mais ou menos assim, o meio desta criança, entendeu? Em que meio essa criança vive? A gente está num nível de pobreza muito grande. E como vai fazer para atingir essa criança? Eu penso que essa multidisciplinidade, Multidisciplinaridade. isso, é uma forma maravilhosa. E é onde você vai atingir o aluno. Os múltiplos saberes, as relações Sim, entre as áreas do conhecimento, né? Isso é importante sim, para formar eu algo, acho. para não ficar só a ideia de você ter uma informação estanque e não saber o que fazer com ela, né? Para que o menino vai saber o que é um escritor parnasiano? Para quê? O que isso vai acrescentar nele? Mas se ele souber o contexto histórico dessa, dessa, dessa época, do que se vivia nessa época, ele vai achar muito mais interessante. Ele pode até não optar
por estudar isso. Mas ele vai compreender melhor e vai ser muito mais agradável Ô, de se passar. ô Elba, deixa eu te fazer uma outra provocação. Não sei nem se você vai querer responder, mas fica à vontade, é uma conversa, enfim. Você sabe que há antropólogos, historiadores, estudiosos da formação étnica do brasileiro, que em trabalhos até famosos, se relacionaram ao povo brasileiro como um povo cordial. Você acha que o brasileiro é um povo cordial? Se foi algum dia um povo cordial, deixou de ser? O que está acontecendo com o brasileiro? É o homem cordial, né? O que está acontecendo com o brasileiro? Olha, Erivelto, eu acho que está acontecendo com o mundo. Porque eu vi documentários alemães, já vi documentários ingleses. Não difere muito, não. Não difere muito, não. Eu não acredito que... O Jaime deu até uma aula sobre um homem cordial, né? Não, não acredito muito nisso, não. É até uma forma de explicar, mas não acredito, não. Brasileiro cordial? Não está aparecendo, né? Agora, falamos em cordialidade e relação com a arte, com a poesia. Eu sei que você gosta muito de um compositor brasileiro, que é também um escritor importante na nossa literatura, que é o Chico Buarque. Ai, Fala nossa! desse amor, dessa relação aí com a obra do Chico Buarque, com as canções. Então, o Chico Buarque, eu acompanho o Chico Buarque desde a banda, né? Sabiá, enfim. Olha, falar do Chico Buarque, para mim, eu não sei nem te explicar, é uma coisa de alma, sabe? Eu já falei, eu nunca fui ao show do Chico Buarque, eu acho que se eu for, eu infarto e morro. Mas o Chico... Primeiro que o Chico lê a alma feminina, né? O Chico sabe a mulher. E ele tem, assim, tiradas fantásticas. Sem contar que ele é um escritor de mão cheia. Eu sou suspeita para falar de Chico Buarque, entendeu? Eu não sei se lembrar, mas numa das minhas aulas, eu colocava no quadro lá a letra de uma canção de uma artista também bastante importante, né, na nossa música. E aí terminei de escrever a letra e aí a gente fazia uma provocação, né, interpretação daquela letra. Aí eu olho para você logo na primeira carteira, aí eu digo, você não está acompanhando? Aí você diz assim, a hora que você botar uma letra do Chico Buarque aí, eu vou ficar atenta. Não sei se você vai se lembrar disso. Foi aí que eu fiquei sabendo o quanto você gostava do Chico Buarque. Eu penso que ele é uma pessoa completa. Ele é um ser completo. Eu não estou falando de homem, marido, valores, não. Eu estou falando enquanto esse ser iluminado que ele é, esse ser espiritualizado na poesia, na literatura, enfim. Eu acho o Chico perfeito. Perfeito, sem defeitos. Ô Elba, eu acompanho você nas redes sociais e você tem uma espécie de assinatura nas suas postagens. A Janice, a professora Janice está dizendo, somos duas, amo demais, já fui ao show, emocionante. Olha aí, ó. Ela foi e sobreviveu, viu? Eu vi. Então você vai sobreviver também. Quando você eu acho que eu infarto e morro se eu for no show dele. Mas eu dizer a você o seguinte, você tem uma assinatura nas suas postagens, né, que eu percebo que é um cuidado com quem vai ler você, o que você escreve, o que você posta, mas fala muito também sobre a tua formação espiritual, religiosa. Sim. Você termina, ou você começa sempre uma postagem tua com a seguinte frase, por um sagrado que ilumina, por um sagrado que inspira, por um sagrado que emociona. Você faz sempre essa conjugação a partir da ideia de propor, né, ou desejar
que algo sagrado, algo essencial, toque a outra pessoa, né? De onde vem essa tua relação com o que é sagrado? Fala um pouquinho. Você disse que tem uma criação de pais cristãos, é isso? Fala um pouquinho da tua dessa tua relação. Eu venho das duas famílias cristãs de 3 gerações. A parte do meu pai batista, a parte da minha mãe presbiteriana. E quando eu alcancei uma determinada idade, eu comecei a questionar, porque eu não queria esse Deus de punição, eu não queria esse Deus de julgamentos, né? Eu não acreditava em céu, como não acreditava no inferno, e eu não queria ser punida por esse Deus. Eu queria um pai que me acolhesse, que dissesse para mim: filha, você errou, vem aqui que papai vai te ensinar como fazer o certo. Eu queria um Deus de amor, eu não queria um Deus de punição. E eu comecei a buscar, e eu achei esse Deus no candomblé, né? Eu achei esse Deus aos 30 anos, um pouco antes, aos 25, mas eu me iniciei aos 30 anos, e sem o sagrado, eu não consigo caminhar, porque eu tenho uma relação muito íntima com o sagrado. E não faço nada sozinha, não faço nada sem perguntar, não faço nada sem querer, não faço nada sem chorar, digamos assim. Sem chorar com ele, né, no colo dele. Então, eu gostaria muito, né, que essa... Eu não acho que... Porque o candomblé, na realidade, ele não é uma religião, sabe? Ele é um estilo de vida. Ele é um estilo de vida. E eu costumo falar, quando as pessoas estão perdidas, estão sofrendo, dizer assim, ó, vai para o candomblé. Vai para o candomblé, porque lá você vai ter um Deus, lá você vai ter um pai, lá você vai ter uma mãe, lá você vai ter irmãos, família. Claro que existem... eu estou falando hipoteticamente, foi assim que eu busquei, né? E eu tive muita sorte de ser feita numa casa de muita tradição. E continuo, né, aí, ajudando não, caminhando com os meus, né? Eu acho que é isso. E sem o sagrado, Erivelto, não tem chance. Sem a religiosidade, não tem chance. É sem chance. Fica muito pesado, sabe? É muito dolorido. Eu costumo dar um exemplo assim. Você vai no mercado comprar 50 quilos de arroz. Aí você vai sozinho. Você vai carregar os 50 quilos de arroz. Mas se você for com seu pai, ou a sua mãe, ou seja lá o nome que você colocar, você vai carregar, ele vai carregar para você pelo menos a metade. E às vezes ele carrega tudo. E a vida é assim. Fica muito pesado sem eles. Que bonito, Agora, eu fico pensando o seguinte, você você falou de um estilo de vida, você vive esse estilo de vida, você professa esse ato de estar ligada ou religada a algo sagrado, e você, como estudadora, claro que você estudou a história da África e das religiões de matriz afro no Brasil. Você acha que o brasileiro, ou uma parte da sociedade brasileira, está um pouco intolerante ou intransigente em relação às religiões de matriz afro, ou em relação às religiões de um modo geral? Olha só, eu tenho acompanhado muita intolerância religiosa, né? Casas destruídas, pessoas agredidas. Eu, particularmente, nunca passei por essa situação. Mas eu acredito que também isso vai muito da postura do zelador da casa, do dirigente daquela casa, entendeu? Eu penso que é engraçado isso, sabe?
é muito interessante porque você vê hoje em dia, num candomblé, pessoas riquíssimas. E o pior, todos brancos. Você vai em casa de candomblé que você não vê negro, só vê branco, só vê gente branca. Então eu não estou muito certa do que seja essa intolerância, entendeu? Não estou muito certa, não. Mas uma coisa que eu falo com as minhas filhas, com os meus filhos, é sempre assim, ó. O sagrado, ele é sutil. Então, seja sutil quando você se portar na rua. Né? Não coloque... Não sai igual Laíla, né? Cheio de fim de conta no pescoço. Não. Coloque uma coisa pequenininha, ninguém precisa saber, sabe? Se guarde, porque eu acho que se guardar é um segredo também. A gente é de uma casa que não filma, que não fotografa, sabe? A gente é de uma casa de muitos segredos. E eu mantenho assim. Eu acho que assim é a melhor postura. Não acredito que essas agressões sejam única e exclusivamente por conta de você ser de candomblé, você ser de uma religião de matriz africana. Eu acho que tem muito mais por trás disso, entendeu? Acho que é aí. Entendi. Você acha que o brasileiro acaba também se colocando de uma forma preconceituosa em relação às religiões, ou de uma forma geral em relação aos rituais, aos ensinamentos, ou então o desconhecimento do que seja a África, do que sejam as tradições africanas e a influência na própria sociedade, na própria cultura brasileira? Olha, o desconhecimento é a maior causa, para mim. A mistura, sabe? Será que as pessoas não... Por isso que a história... olha só, nós somos um país negro, um país índio, né? Eu não entendo o preconceito. Aonde? Por quê? De onde vem isso? Entende? E o brasileiro, ele é preconceituoso. Ele é preconceituoso até para admitir que é preconceituoso. Ele fala, não, eu não sou preconceituoso, não tenho nenhum preconceito. Mentira! É mentira! Agora, nós somos livres disso. Na minha casa de santo, a gente é livre disso. A gente não... Eu tenho filhos de movimentos negros e tudo e tal, mas foi o que eu disse, olha, quando chegar aqui dentro é inquice, aqui dentro é religiosidade, aqui dentro não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, aqui dentro não tem isso, porque senão não tinha santo, né, Erivel? Eu sou branca, mas de onde eu sou branca? Entendeu? Nós somos um país índio, nós somos um país negro, somos um país português. Da onde que a gente... E o português é mestiço também, né? Aquelas invasões lá, mouras, deu no quê? Para mim não tem sentido, não faz sentido, entendeu? E a formação do brasileiro elitista, né? E o Jaime fez uma pesquisa muito legal sobre como era a educação, né? A história ensinada nos anos de chumbo, né? Essa invenção de heróis, de não, isso aqui, aquilo ali. E como eu sou muito simples, né? Eu preciso de alguma coisa muito certa para eu acreditar, né? E eu acredito nisso. Esse preconceito, né, religioso existe? Claro que existe, mas não tem o menor fundamento. Ótimo. E eles também não entendem o que é Jesus.
Jesus foi um revolucionário, foi um homem maravilhoso, um homem fora do seu tempo, um homem que pregou o amor, rapaz. Quando essa palavra não existia, quando ele reconhece as criancinhas, a prostituta, olha que cara, só podia matar ele, né? Só podiam matar mesmo, tinha outra saída. Era um O revolucionário. cristão desconhece, o cristão não sabe quem é Jesus, quem foi, né? Jesus. Ô, Elba, você falou que você começou a ler muito nova e sempre gostou dos livros. Agora, eu sei que você escreve poesia. Como é que começou a tua relação com a poesia de escrever, de ler? Você contou pra gente desde a infância, lendo e admirada e encantada pela literatura. Mas a poeta Elba Gaia, quando é que ela surge? Quando é que começa? Como é a tua relação de escrever poesia? Então, ela surgiu na minha adolescência. Porque a adolescência é confusa, né? A adolescência não é fácil. E como eu não podia esbravejar, né, eu comecei a escrever. Foi assim, foi... E é uma necessidade, sabe? É uma necessidade como assim, eu tô com sede, eu vou lá beber água, então eu agora vou escrever. E não importa se poesia, se é uma descrição, né, que eu adorava, eu trabalhava no Meyer, então aqueles momentos do trem, né, observar as coisas no trem, as pessoas, eu acho muito legal. Eu acho que na adolescência surgiu isso. E depois na faculdade você começa a escrever, retoma a escrita de poesia? Eu tenho algumas coisas escritas antes, mas confesso para você que meio José de Alencar, eu não sei onde foram parar. Mas a faculdade foi um momento de muita dor. Então, foi um momento em que eu senti necessidade mesmo de voltar a escrever. Claro E é o que... Claro que eu vou pedir para você ler um poema teu, mas eu queria ler um poema para você e pedir a sua opinião, para você dizer o que você acha dele. Posso ler? Pode. Eu separei aqui. Só um instantinho. Está aqui. Chama Conversa, é o título do poema. Diz assim o poema, Conversa. Poesia me deixa, não quero compor. Poeta eu não sou, não quero me expor. Me deixa dormir. Poesia me esquece, nem vem de acalanto, porque não me espanto, parei de sentir. Poesia, vai embora, aqui não te quero. Já não tenho credo naquele que espero ou supunha existir. Um dia tu foste deixando-me a míngua, amando e é sempre, servindo e servir. Não viu minhas lágrimas, no quanto eu chamei, não ouviu os meus gritos, onde estava a poesia? Não me venha mentir, fui eu quem fugiu, fui eu desgraçada, na vida fui nada, e quem permitiu? A vida que levo, as escolhas que faço, os grãos que semeio, o caminho e o passo, cala-te, não te quero ouvir, já não quero sonhar, não me lembre do amor, não remexa esta dor, sai-te daqui. Você conhece esse poema, Elba? Caramba, você guardou, né? Você guardou o poema. Foi o início aí, deu retomando aí a minha escrita, né? Porque ficava martelando o poema na minha cabeça, ficava, vai, escreve, vai você. E eu achei um abuso. Mas é isso. E particularmente foi um momento de muita dor, sabe, Heriberto? E foi a única coisa que eu tinha para chorar, para me acalentar, para me acompanhar, fora a minha espiritualidade, né? Foi a poesia, foi escrever. Foi. Agora você não achava que eu tivesse guardado o poema, hein? Eu achei que não, Heriberto. Eu guardei esse e guardei os outros que você escrevia, me mostrava, ia compartilhando comigo. Eu guardei, claro que guardei.
Você é terrível. Mas antes de ler o poema, claro, eu fiz uma brincadeira com a Elba, eu disse o título do poema Conversa, e não disse É. o nome do autor, no caso da autora, porque é ela, e eu queria provocá-la. Então, para quem está assistindo, para quem vai assistir, o poema que eu É, acabei de ler chama-se Conversa, e foi escrito pela Elba Gaia em 2013, 2000, por aí, né? é, Já por tem um aí. tempo, já tem um tempo. É. Mas eu tinha pedido para você ler um poema. Você separou alguma coisa? Eu separei um poema que chama Carioca. Então, lê para gente. Posso ler? Sim, por favor. Lá. Às vezes penso, e hoje é o dia, neste sotaque arretado, nesses S's arrastado que o carioca assovia. Ouvindo o maestro cantando este rio de além-mar, fico só observando, ouvindo o Edu declamar. São Chicos, Vinícius, Machados, poetas sem tempo, sem credo, sem nome. Erivelto que vive, primitivo que some. E entre os perdidos e os achados, nesse sol de quase 100, vivo eu poeta com fome. É uma eterna insatisfeita. Olha, o poema é lindo, eu fui aí mencionado, agradeço, mas esse carinho com o poeta primitivo é para mim uma coisa assim fantástica. Muito obrigado, Elba. É, Parabéns a você pelo poema. Obrigado por preservar esse nome que é tão sim, importante, né? Tão sim. importante. Elba, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria ainda perguntar uma coisa a você. Você falou Fala. da nossa conversa que você fez. Aí você me corrija se eu não fizer aqui a sequência. Você fez direito, Fiz administração, administração, depois jornalismo, jornalismo, depois depois direito direito e, por fim, e o história. história. Né? Qualquer pessoa que conheça você, qualquer pessoa, mesmo que não te conheça e venha no futuro, em algum momento, a assistir essa nossa conversa, você contando um pouco do filme da sua vida, vai perceber que está diante de uma pessoa transformada pela educação, pela arte, Sim. pela cultura. Né? E você, que passou por vários cursos na sua formação, tem uma formação humanística embasada em várias áreas do conhecimento. Sim. Esteve recentemente na sala de aula, defendeu brilhantemente a tua pesquisa, apresentou e foi super elogiada. Eu tive já a felicidade de dividir uma mesa redonda com você e ali a gente falava de literatura e história dessa relação que você mencionou. Eu queria que você dissesse o seguinte, para quem está nos ouvindo, para o professor de história, para o professor de literatura, que eventualmente vai levar essa nossa conversa um dia para a sala de aula para mostrar para o seu aluno. A educação é importante para essa nova geração ou basta saber acessar o Google? Tem diferença entre ter uma formação, uma educação ou acessar o Google e pronto, acabou? Gente, a educação é tudo, é o único caminho. É o único caminho, é libertadora a educação. É libertadora, entendeu? Se você sabe, se você conhece, você sabe se colocar. O Google é um imediatismo, é até uma prática rapidinha que você vai tirar uma dúvida de como escrever uma determinada palavra, de quando tem S, C cedilha e tudo. Mas esse conhecimento do Google, instantâneo, a educação é o único caminho, Erivelto. O único. Não tem outro. É o único caminho. Então, da mesma forma que eles dão comida, que eles dão cesta básica, que eles dão, sei lá, dinheiro, eles precisam dar educação. De alguma forma mais interessante, revisar valores, revisar fórmulas, né? Sem educação não tem nada. Por um sagrado que educa, por um santo que instrui. Ah, que bonito, Elba. Você sabe que eu estava comentando com você em off, antes da gente entrar ao vivo para bater esse papo,
né, que você sabe que a gente está voltando, eu como professor do Estado e toda a classe de professores do Estado, nós estamos voltando às salas de aula presenciais. Na verdade, a gente nunca deixou de trabalhar, né? A É, escola não parou de funcionar é, em momento nenhum durante a pandemia, mas agora a gente está voltando para a aula presencial e durante essa semana a gente teve uma reunião na minha escola em que deliberadamente, em algum momento, enquanto a diretora falava, explicava os protocolos de saúde, um aluno do terceiro ano baixa a máscara e começa a aspergir perdigotos como se estivesse tossindo, né, sendo. sobre os colegas que estavam ali em redor dele. Então, assim, numa atitude, de alguma forma, de afronta, de questionamento, né, e perigosa em relação à saúde pública. E aí fico pensando o seguinte, a gente está vivendo, você sabe que a cidade do Rio de Janeiro, nesse momento que eu estou falando com você, é o epicentro né, do Da contágio variante da variante Delta, Delta. As escolas do município do Rio já sim. estavam abertas até há mais tempo. Fico pensando o seguinte, as pessoas não estão se dando conta ainda, a gente está com quase 600 mil pessoas mortas, né? As pessoas ainda não se deram conta do perigo que é a doença, mesmo as autoridades expondo alunos, suas famílias, professores e funcionários e profissionais da educação ao contágio do vírus, à morte, porque os números estão aí. Como historiadora, como professora, né, as fake news acabam ganhando status de verdade, Elba? Comenta um pouquinho, porque as pessoas não acreditam no que está sendo dito, no que a ciência diz, mas acreditam naquela corrente de WhatsApp. Como historiadora, É, alguém acostumada às fontes, o que você tem a dizer sobre as fake news? então, eu tenho uma família, não, parentes, né, totalmente negacionistas. Eles não compreendem. Eles assistem programas e canais e todos dessa corrente política que hoje manda no país. Olha, as fake news elas aparentam uma realidade? Sim. As pessoas acreditam nelas? Sim. Mas porque as pessoas não têm conhecimento. As pessoas não buscam o conhecimento. As pessoas não querem saber se aquilo é verdadeiro ou não. Elas são satisfeitas com aquilo, entendeu? Eu voltei de Brasília e lá em Brasília eu percebi como é difícil, olha. Meus irmãos assistem um canal que só tem lá, que só fala notícias do governo e que o governo é maravilhoso, que o governo está certo, mete o pau no STF, enfim. E as pessoas veem isso o dia todo, o dia inteiro. É A mesmo? educação é o único caminho. É sim. Tem um cara lá que eu até esqueci o nome, porque meu pai mora numa chácara, então eu desisti de ficar na sala, eu saí. Porque é terrível, Erivel. É terrível. Então, se você não educar o povo, se os governos e governantes não educarem o povo, não é, como eles dizem, né? Não é doutrinar, não. É educar. Porque enquanto doutrina está errado, entendeu? Porque você só questiona uma doutrina se você tiver conhecimento. E interessa. O povo, Erivel, tem um mero detalhe. Um mero detalhe. Eles não têm interesse nenhum em nos proteger, em nos valorizar, né? Nem enquanto profissionais, mas enquanto gente. 600 mil não quer dizer nada para eles. Nada. É menos 600 mil no INSS. Caramba. Está terrível. Nossa, é para pensar muito no que você está falando, para a gente ficar atento, realmente. Bom, a gente está
se encaminhando para o final. Eu quero dizer da minha alegria de reencontrar você. Quero agradecer publicamente a você, não por esse momento agora, claro que quero agradecer por esse momento agora, mas pelo convívio que eu tive com você ao longo da tua graduação. Eu sinto tanta falta. Você foi uma grande parceira, uma grande amiga, e desde então é assim que eu vejo você. Né? Uma amiga, uma parceira. A gente sempre teve um diálogo muito aberto sobre todas as questões, né? E isso é muito importante. E aí, quando eu pensei no projeto, que é um projeto de resgatar, de reencontrar afetos, pessoas pelas quais têm afeto. É claro que algumas pessoas que chegarão aqui em breve, né, são pessoas, em alguns casos, que esse afeto é mantido por mim à distância. Eu não convivi, não conheço pessoalmente o convidado ou convidada. Em alguns casos isso vai acontecer. Mas até aqui são pessoas com as quais eu tive a oportunidade de dialogar, de conviver, de ter uma relação mais próxima. Então, esse é um projeto que resgata memórias e afetividade. Eu tenho muito boas memórias da nossa convivência, né? A gente escrevendo poesia e comentando. Ó, o professor Marco Antônio está dizendo aqui, ó, faço minhas suas palavras, amo Gaia, está mandando um beijo para você. Professora Janice está aplaudindo. Ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é incrível. Enquanto professor, enquanto pessoa mesmo. Fantástico. É um lorde, é um gentleman, um cavalheiro, é um homem de uma cultura. Ele vai estar com a gente em breve, a professora Janice também. A gente em breve vai divulgar as datas, enfim. Mas são amigos e muito queridos, pessoas muito especiais que estão acompanhando sempre o projeto. Muito obrigado pela presença, pela participação. Então, Elba, eu dizia que quero agradecer a você por esse momento, pela nossa convivência, né, como professora e aluna, e muito imediatamente como colegas, como parceiros, como amigos. Quero dizer a você que foi uma felicidade te reencontrar bem. Eu que estou sempre acompanhando você nas redes sociais. Quero aproveitar para convidar você, na próxima segunda-feira, eu vou conversar com a professora Bruna Rodrigues. A gente vai conversar sobre o filme 100 metros. E a professora Bruna vai falar para a gente, entre outras coisas, sobre o Agosto Laranja, o mês da conscientização sobre a esclerose múltipla. Ela vai conversar, isso é muito ela vai conversar comigo diretamente de Lisboa. Então, o nosso encontro na segunda-feira vai ser um pouquinho mais cedo por conta do fuso horário. Vai ser às 18 horas. Então, convido você, quem estiver nos assistindo, na próxima segunda-feira, às 18 horas, converso com a professora Bruna Rodrigues. E abro, então, espaço para suas considerações finais. Elba, muito obrigado. Quem tem que agradecer sou eu. Eu agradeço muito. Agradeço a Deus, principalmente, por ter me permitido, né? Por ter colocado vocês no meu caminho, né? Você, o Jaime, o professor Marco Antônio, todos os outros, a Natália, que é uma pessoa fantástica. São várias cabeças pensantes, vários valores, várias formas de encarar a vida. Eu sou uma privilegiada, eu tenho muito que agradecer, sempre. E quando você fizer um cursinho extra lá, você me convida. De literatura. Convidadíssima. Eu não esqueço a mesa que a gente fez sobre literatura e história, que foi incrível para mim. Né? Ótimo, também sempre adorei. Muito bom. Também adorei. Mas José de Alencar é uma grande paixão. É um homem que eu entendi. Né? Vou ter que ler Iracema, vou ter que ler... Caraca, o cara pensou o brasileiro. Entendeu? Pensou de norte a sul. Ele pensou o brasileiro. E Dom Pedro II, sendo um dos maiores brasileiros, eu sou feliz de viver, nascer nesta terra chamada Brasil. Sou muito honrada. Que lindo, Elba. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada por todos que nos acompanharam até agora. Grande beijo. Fiquem com Deus. Beijo, Elba. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, querida. Beijo para você. Tchau. Tchau.